cálice da morte aquilo que bebe a sua alma. Há objetos que carregam histórias, mas existem outros que carregam destinos. E o cálice da morte é um desses artefatos proibidos que não apenas testemunham tragédias, mas as provocam. Ninguém sabe exatamente quando ele surgiu, se foi forjado em algum ritual esquecido, se foi criado por mãos humanas movidas por desespero, ou se nasceu de algo que nunca deveria ter tocado o mundo dos vivos. O que se sabe é que ele aparece sempre em lugares onde a dor se acumula como poeira antiga, ruínas de igrejas queimadas, porões abandonados, arsenais esquecidos, casas onde a morte se tornou rotina. Onde quer que o cálice seja encontrado, ele nunca está limpo. Sempre carrega marcas, arranhões, manchas e um brilho interior que parece pulsar como um coração fraco e maligno. E quando ele entrou na vida de Álvaro, a tragédia já estava à espreita, esperando apenas que a mão certa o tocasse. Álvaro era um restaurador de objetos históricos, um homem solitário que passava mais tempo entre relíquias corroídas pelo tempo do que entre pessoas. Após a morte inesperada de sua esposa, Lara, ele mergulhou ainda mais fundo em seu trabalho, como se cada peça antiga fosse um fragmento de si mesmo tentando sobreviver. Quando recebeu uma caixa de madeira com instruções para restaurar um cálice medieval de grande importância histórica, achou que seria apenas mais um projeto, talvez algo precioso, talvez algo falso, mas bastou abrir a tampa para sentir que algo estava errado. O ar dentro da caixa era frio demais, como se tivesse sido guardado em um lugar onde a luz não existia. O cálice tinha uma aparência estranha, feito de um metal que não parecia ouro, nem bronze, nem nada que ele reconhecesse. Era escuro, quase negro, mas refletia a luz com um brilho doentio, como se fosse coberto por uma película viva. Desde o primeiro momento, Álvaro sentiu que havia algo profundamente perturbador naquele objeto. Era como se o cálice observasse seus movimentos, como se tivesse consciência. E ainda assim, ele seguiu o trabalho, analisou, limpou, examinou as inscrições que serpenteavam por toda a superfície, inscrições em uma língua que ele nunca tinha visto, mas que parecia sussurrar palavras dentro da sua mente, sempre que seus olhos se demoravam demais. Nos dias seguintes, pequenos acontecimentos começaram a surgir. O relógio da casa atrasava em horários aleatórios. As lâmpadas piscavam sempre que ele se aproximava da mesa onde o cálice estava. E à noite, Álvaro começou a sonhar com Lara, mas não como ela era em vida. Nos sonhos, ela o chamava com uma voz distante e distorcida, como se estivesse falando debaixo d'água ou debaixo da terra. A obsessão pelo cálice cresceu de forma silenciosa e inevitável. Álvaro começou a pesquisar tudo o que podia sobre objetos rituais similares. Mas quanto mais buscava explicações, mais se via preso a relatos vagos de desaparecimentos, cultos secretos, sacrifícios proibidos e histórias que ninguém deveria ter escrito. O cálice parecia vibrar quando ele se aproximava, como se reconhecesse sua presença. E então veio a noite em que tudo mudou. Enquanto trabalhava sozinho, jurou ouvir um sussurro grave vindo de dentro do metal. Achou que estava ficando louco. Aproximou o ouvido e o sussurro se repetiu. Não era uma palavra, mas um convite, um chamado, algo que mexeu em algo que ele escondia desde a morte de Lara. O desejo desesperado de tê-la de volta. Ele começou a acreditar com uma convicção irracional que o cálice poderia de alguma forma devolver o que ele perdeu.
As inscrições, antes incompreensíveis, começaram a fazer sentido aos poucos, como se o objeto estivesse ensinando sua própria língua. Frases surgiam em sua mente: o sangue abre o caminho, a morte responde ao toque, o vazio pode ser preenchido. Álvaro passou a noite inteira lendo e relendo os símbolos, e quando o sol finalmente tocou a janela, ele sabia o que precisava fazer, ou, pelo menos, acreditava que sabia. O cálice prometia algo, e ele estava disposto a pagar qualquer preço. A primeira exigência era um sacrifício, não um sacrifício humano, como ele temeu num primeiro momento, mas algo que carregasse vida. Álvaro tentou ignorar, mas os sonhos se intensificaram. Lara aparecia com o rosto coberto por terra, com a pele fria, implorando que ele a alcançasse. E quando ele acordava, o cálice estava lá, sempre mais próximo da cama, como se tivesse se movido sozinho. Ele finalmente cedeu na noite em que encontrou o rosto de Lara refletido no metal negro, sorrindo de um jeito distorcido, impossível. Pegou uma faca, cortou o próprio dedo e deixou o sangue pingar dentro do cálice. O metal absorveu o líquido imediatamente, como se estivesse sedento. E a casa estremeceu, janelas vibrando, chão rangendo, portas batendo sozinhas. Algo havia sido ativado. Nas noites seguintes, Álvaro começou a ouvir passos dentro da casa. Passos lentos, arrastados, vindo sempre do corredor onde ficava o quarto que antes pertencia a Lara. A porta começou a se abrir sozinha de madrugada. Objetos começaram a se mover sem explicação. E o cálice? O cálice nunca mais ficou vazio. Sempre havia um líquido escuro lá dentro, grosso e brilhante, como se estivesse sempre recém-preenchido. Álvaro começou a sonhar não apenas com Lara, mas com uma figura muito mais antiga, de braços longos e magros, rosto sem olhos e uma boca que sussurrava diretamente dentro de sua mente. Essa entidade, seja lá o que fosse, parecia querer algo maior do que apenas sangue. Parecia querer ocupar um espaço. E esse espaço era ele. Um dia, exausto e desesperado, Álvaro tomou a decisão mais imprudente de todas. Bebeu do cálice. Assim que o líquido tocou sua língua, sentiu sua consciência ser arrastada para um vazio absoluto. Era como cair em um abismo sem fundo, onde memória se desfazia e eram reescritas por algo que não era humano. Ele viu Lara, mas não era ela. Era uma sombra usando seu rosto, sorrindo com uma expressão que jamais pertenceria à mulher que amou. Viu mãos esqueléticas tentando agarrá-lo, viu olhos que se abriam dentro da escuridão e o encaravam com fome. A dor era insuportável, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha percorria seu corpo, como se estivesse sendo tomado, preenchido, moldado para servir a algo maior. Quando acordou, o cálice estava vazio. E ele não estava sozinho. Havia marcas de passos no chão, marcas pequenas, como se fossem de alguém descalço. A porta de seu quarto estava aberta. E no corredor, bem no escuro, havia uma silhueta imóvel. Observando, os dias seguintes foram um tormento. Álvaro passou a ver aquela figura em todos os lugares, nos espelhos, nas janelas, nas frestas das portas. Às vezes ela sussurrava seu nome. Outras vezes ela imitava a voz de Lara com perfeição cruel. E em certos momentos, quando ele tentava fugir, sentia mãos frias, segurando seus ombros, puxando-o para trás, empurrando-o de volta ao cálice, como se a entidade tivesse marcado seu corpo para sempre. A loucura final aconteceu numa noite silenciosa
quando Álvaro ouviu batidas suaves na porta da frente. Quando abriu, não havia ninguém, apenas o cálice, colocado no chão, extremamente cheio. Ele o pegou, e a casa inteira escureceu. Vozes começaram a repetir seu nome, cada vez mais altas, cada vez mais próximas. O corredor se alongou como um pesadelo vivo, e Álvaro correu, mas era inútil, porque o cálice não queria que ele fugisse. E aquilo que vivia dentro dele também não. No último momento antes de desaparecer, ele olhou para trás e viu Lara de pé na porta, com os olhos completamente negros. Ela sorriu e disse: "Agora você entende. Agora você pertence." Desde então, o cálice da morte aparece para outras pessoas, sempre alguém que perdeu algo, sempre alguém que deseja recuperar o que já foi enterrado, sempre alguém frágil demais para resistir ao chamado. Ninguém sabe onde ele está agora, mas se algum dia você receber um objeto antigo, estranho, envolto em uma história incompleta, tome cuidado. O cálice escolhe suas vítimas com precisão, e quando ele te escolhe, não há volta. Se você conseguiu ouvir esta história até aqui, então já sabe que alguns objetos não deveriam ser tocados. Alguns segredos não deveriam ser revelados. E alguns rituais nunca deveriam ser despertados. Mas, se mesmo assim você deseja continuar explorando o lado mais sombrio do desconhecido, então eu te faço um convite. Um convite que talvez você se arrependa de aceitar. Inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos. Aqui, cada relato abre uma porta, e cada porta leva a um lugar onde a escuridão tem vida própria. Siga por sua conta e risco, porque depois que você entrar, o próximo objeto amaldiçoado pode escolher você.